volta no estúdio da TV Floripa, continuando com o nosso programa, aqui com o nosso bate-papo com o seu Sérgio, que é, né, do GT Legislação, da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. E agora, no segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre o ponto de cultura, música no Planalto Curitibano, de curitibanos, né? Sérgio, como é que é isso mesmo? Como é que surgiu esse ponto de cultura lá em Curitibanos? A Associação Cultural Og Carvalho, a ACEOC, já vem trabalhando com música. Seus dirigentes, inclusive, são ligados à música há mais de 25 anos. Então, já vinha com algumas oficinas de ensino de música, os seus próprios músicos ofereciam essas oficinas de forma gratuita, só que bastante restrito. Uhum. Com o advento desse edital de pontos de cultura aqui para Santa Catarina, nós aproveitamos esse edital para fomentar essas atividades. Que esse, na verdade, é o objetivo da legislação e do edital de pontos de cultura. Sim. Então, fomentar atividades já existentes. Na época, era atendido em torno de 20 pessoas gratuitamente. Hoje, são atendidos em torno de 150 pessoas, crianças, adolescentes. Público, 90% são pessoas, crianças e adolescentes. São aulas gratuitas, atividades de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5:30 da tarde. São aulas individuais, onde você tem um aproveitamento melhor. São oferecidos cursos de violão, acordeão, bateria, contrabaixo e guitarra. Então, o público atingido é um público mais carente até pelo fato de ser gratuito, existe uma procura bastante grande. Sempre a procura é maior do que a oferta. Então, mas a gente está satisfeito. Tem outras escolas particulares de música na cidade. Sim. Que acabam se beneficiando porque nosso objetivo não é formar nenhum músico profissional. Sim. Nosso objetivo é formar cidadão. Então, é nesse sentido que o ponto procura trabalhar. Então, nós damos a base, a partir do momento que tem uma base for mais avançada, a pessoa vai ter que procurar outras escolas nesse sentido. Tem escolas que têm bolsas, então a gente até procura trabalhar nesse sentido e desenvolver esse tipo de público. E vocês fazem shows, apresentações? A gente faz em torno de 2 ou 3 apresentações por ano. Olha, que bacana. Essas apresentações a gente acha extremamente importante, porque é um momento em que a gente percebe que é a formação inconsciente de responsabilidade do aluno. Porque a partir do momento em que esse aluno sobe ao palco, ele está lá em cima no palco, ele está vendo que tem um público assistindo, o inconsciente dele também vai estar dizendo: as pessoas estão me vendo se eu estou fazendo alguma coisa boa, mas também, ao mesmo tempo, elas vão me ver se eu fizer alguma coisa errada. Claro, com certeza. Então, é nesse sentido que essas iniciativas de levar o aluno ao palco, a gente trabalha nesse sentido. Então... E Sérgio, e o impacto disso na comunidade? Para que quando se desenvolve, né? Porque você está falando do inconsciente, né? Do quão atinge, né? Digamos, a alma dessa juventude, mas e os arredores? Né? Qual é o impacto? A região serrana é uma região bastante carente, tá? No geral, todas as carências, econômica e principalmente a questão cultural. Então, esse programa foi fantástico. O impacto sempre é positivo, porque enquanto você está trabalhando a questão cultural com a criança, você está tirando ela da rua, você está formando um cidadão, você está... É um cidadão que não vai estar cometendo delitos no futuro, no momento e no futuro próximo também. Então, o impacto é fantástico. A comunidade Sérgio, toda está muito satisfeita, com certeza. Você tem andado, né, provavelmente, no país, uma vez que você já faz parte desse grupo, né, dessa legislação da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura.
tu já consegues perceber, quando falo do impacto, assim, ó, nos estados, ou no nosso estado, particularmente, o resultado digamos, das tarefas, das atividades, dos pontos de cultura na sociedade catarinense? Já dá para perceber isso? Já tem como mensurar? Mensurar não, mas... Na verdade, a gente não tem nenhum estudo avaliando isso, tá? Mas certamente, em Santa Catarina, são 60 pontos de cultura. Acho que foi feito um levantamento pouco tempo atrás. São mais de 8.000 pessoas que estão sendo beneficiadas diretamente com esse projeto, com esse programa. Então, é um programa que realmente traz um impacto bastante grande. Em Santa Catarina, nós temos o edital foi feito de forma a abranger o estado inteiro, acho que esse foi um ponto positivo. O que nós precisamos é avançar. Então, essa é uma questão que nós precisamos discutir com o Estado, discutir com os municípios, fazer com os nossos municípios, procurem o Ministério da Cultura, procurem a Secretaria para que esse projeto seja implementado, porque o Ministério da Cultura, pelo que a gente tem sentido, com a Márcia Rolenberg, nas conversas que a gente tem, ela tem o maior interesse em dar continuidade a esse programa, aumentar, mas sempre em parceria com os estados e os municípios. Então, claro, é nesse sentido que nós temos essa preocupação de saber, também nesse ano termina esse convênio, nós temos... Pois será que vai ser renovado? Então, na verdade, essa pergunta que nós gostaríamos muito de ter a posição do próprio Juscelí, porque a Márcia tem dito que está querendo reconveniar com todo mundo. Agora, como que vai ser feito? Vai ser feito um novo edital? O Estado vai reconveniar, sim ou não? Porque sempre tem uma contrapartida do Estado. Então, tudo isso nós precisamos ter as respostas dos nossos representantes estaduais. A esperança é essa, né? Que a gente consiga, que seja renovado, né, esses convênios, até porque é uma iniciativa tão nova no nosso estado, nunca se fez isso antes no país e nunca se fez isso no estado de Santa Catarina, né? Nós nunca tivemos essa parceria, essa iniciativa do Gilberto Gil com o Célio Turino para o Brasil todo, e aqui eu acho que é um salto de qualidade que a gente vai dar, claro que eu penso ainda que a gente está meio tímido. Nós temos que crescer muito. O nosso vizinho, o Rio Grande do Sul, está com uma rede de mais de 400 pontos. Eu tenho observado, acompanhado. São Paulo está com mais de 700 pontos. Quer dizer, nós estamos aqui praticamente com pontos efetivamente ativos em torno de 50, 52 pontos. Então, nós temos muito a crescer, com certeza. Então, acho que é nesse sentido que nós temos que trabalhar para que dar subsídio, inclusive para os nossos representantes, para que busquem essas informações e implementem isso no nosso estado, nos nossos municípios, para que se torne uma realidade maior esse programa. Até porque um povo culto, um povo inteligente, né, é um povo mais sadio, né? Com certeza. E isso é da nossa raiz, né? Nós temos que avançar sim. Sérgio, acho que eu não sei quanto tempo nós temos aí ainda. Quanto tempo nós temos? Oba, aumentou um minuto aí, Sérgio. Então, podemos ainda continuar com o nosso bate-papo aqui, né? E eu quero saber mais um pouquinho, então, a respeito do ponto de cultura. Você estava falando que vocês fazem alguns shows, e que 3 vezes por ano, né? Isso. E vocês já saíram de curitibanos, fazem shows no estado, viajam? Não. Está restrito à cidade de Curitibanos mesmo. É mesmo? Só na cidade de Curitibanos. E assim, quando vocês fazem... já passou pela cabeça fazer uma orquestra, fazer uma... É óbvio que isso tudo é muito importante, só que isso demanda recurso financeiro. Tá, então, então não é tão simples os instrumentos para chegar nesse ponto. Como é que é? Vocês compram os instrumentos, cada aluno leva o seu, a entidade fornece? Não, nós temos no ponto, temos os instrumentos necessários para que os alunos façam o seu aprendizado. Então é óbvio que a maioria dos alunos em instrumentos mais baratos e mais acessíveis, principalmente no caso de violão, quase todos os seus alunos têm seu próprio instrumento até para praticar em casa, para poder ter um bom aprendizado.
Mas no ponto, todos os instrumentos, acordeão, bateria, guitarra, contrabaixo, violões, tem lá no ponto para eles ter as suas atividades lá. Eu estava conversando esses dias com um outro ponto de cultura, que era dança, o de Itajaí, do nosso amigo Bira, e eles conseguiram fazer uma espécie de um estudo, uma pesquisa, Sérgio, de ver os alunos que dançam, né, a atividade do ponto de cultura, dos alunos que dançam, o rendimento deles nas escolas. Né, depois que eles passaram a dançar, depois que eles passaram, né, a participar, né, interagir, que como vocês, eles também trabalham a inclusão social. Vocês já têm mais ou menos isso? Tem mais ou menos esse acompanhamento? Nós não temos isso mensurado em números, mas a gente tem acompanhado pelo depoimento dos pais que acabam levando os alunos. Então, nessas conversas informais, a gente tem percebido que realmente o rendimento sempre melhora. Tá? Então, isso é quase que automático, né? A pessoa começa a melhorar seu nível de concentração e, como a gente colocou, o inconsciente do aluno acaba vendo. Não, estão me vendo, então eu tenho que caprichar um pouco mais. Sérgio, eu ficaria aqui a noite toda aqui conversando contigo, né? É muito agradável e depois tem muitas coisas que a gente vai precisar. Eu vou querer que você retorne aqui no nosso programa, porque para falar sobre a cultura viva, sobre mais cultura, enfim, toda essa pauta que nós conversamos hoje rapidamente, né? Então, quero que você faça suas despedidas, porque nós estamos chegando ao nosso final. Fico satisfeito em ver que tem um programa aqui em Santa Catarina que divulga as iniciativas dos pontos de cultura, inicialmente para a comunidade local. Infelizmente o interior não tem acesso direto, mas a gente, uma vez estando na internet, a gente com certeza vai ter mais acesso. E é muito agradável e é muito bom que isso tenha acontecido. E a gente fica satisfeito e espera que essa iniciativa dê continuidade e mostre a cultura do Estado de Santa Catarina para o Brasil inteiro. Quem sabe, né, nessa lei de cultura viva, a gente não pode ampliar nossos horizontes, né, de estar veiculando aí um programa no Estado, né? Por enquanto, de fato, Sérgio tem razão, nós somos uma TV a cabo, canal 4 da NET, mas na internet nós somos sem fronteiras, né? Então, com certeza. Sérgio, a gente vai querer que você volte mais vezes, como eu falei. Agradeço a todos vocês que ficaram nos assistindo até agora e convido para que na sexta-feira que vem você possa estar com a gente de novo. Fica aqui nosso abraço e continue assistindo a TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Até breve.